Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Estamos aqui hoje no capítulo 33 e vamos entrar também pelo nosso perfil particular para acompanharmos, para ver se está fluindo bem, para que a gente possa mandar os aviãozinhos aos nossos amigos também, né? Vamos ver aqui. Está com um pouquinho de problema de áudio aqui, será que está com problema? Leides, boa noite, seja bem-vinda. Dá um feedback para mim, por gentileza, se o áudio está fluindo bem, tá? Para que a gente possa continuar. Eu tentei ver pelo meu perfil particular, não consegui ver se está fluindo normal, tá? Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Está ótimo, que bom. É porque eu acho que o conector da caixa de som do meu computador deve estar com problema. Então a gente não consegui, mas eu estou vendo que a imagem está fluindo normalmente e é muito bom. Capítulo 33, Prece da Caridade, e nós colocamos na divulgação desse nosso vídeo, dos stories, né? A caridade, a música do grupo Farol Luz, certo? Vamos mandar os aviãozinhos também. O Ari chegou conosco, boa noite Ari, seja bem-vindo. Vamos então mandar os aviãozinhos rapidamente, para que a gente possa, né, dar sequência ao nosso estudo da noite. Vamos lá, lembrando aos amigos, né, que quem está aqui conosco está participando do sorteio que nós vamos fazer no dia... Deixa eu tirar o áudio aqui, o som um pouquinho. Nós vamos fazer o sorteio daqui a 15 dias, no dia 28, quando completamos 5 anos do nosso perfil, e vamos sortear 3 livros para vocês que estão conosco sempre, né? Então, às vezes a pessoa entrou na live um dia só. Boa noite, Will, seja bem-vindo, gratidão pela sua presença. Não é assim, né? A gente sabe normalmente quem está costumeiramente com a gente, então a gente vai fazer o sorteio, não vamos fazer aquele sorteio aberto, como muitos perfis fazem, né? Respeitamos, mas o nosso perfil, a gente trabalha, já fizemos sorteio dessa forma, mas atualmente a gente faz o sorteio mais direcionado para os amigos que estão aqui conosco, que é nada mais justo, não é? Nada mais justo do que passar também para as pessoas que nem sequer acompanham a gente. E o ideal é transferir o livro para quem está aqui conosco, né? Nada mais justo, nada mais justo. Bom, tá bom? Já mandamos os aviãozinhos, vamos lá, ver se vai fluindo normal. A Débora chegou também conosco, boa noite Débora, seja bem-vinda. Bom, a Débora me perguntou, né? A nossa programação do mês. Então, qual que é a nossa programação do mês? Dia 17, eu estou de azul hoje, Débora. Dia 17, às 20 horas, vou fazer uma palestra no Centro Espírita, o Portal da Luz. E neste centro vão gravar a palestra, nós vamos falar sobre a gratidão, baseada na música e na letra, né, do grupo Farol Luz. E eles gravam e depois eles demoram uma semana, 10 dias para disponibilizar o vídeo. Quando disponibilizar o vídeo, eu vou subir no nosso canal do YouTube e vou passar para vocês conhecerem também. Sueli chegou conosco, boa noite Sueli, seja bem-vinda. Dia 19 vou fazer a mesma palestra na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, 9 horas da manhã, mas lá é somente presencial, mas vai ser a música Gratidão também. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. E também, vejam só, na outra semana, dia 21, vou fazer uma palestra no Mensagens Consoladoras, aí de São Paulo, 21h30, terça-feira. No dia 22, teremos a presença pelo nosso canal do YouTube
da querida Bárbara Mota. Então vai ser 22 horas, né? A Bárbara Mota vai estar conosco. Leninha chegou, Clara, boa noite, Regina, sejam bem-vindas, gratidão pela presença. Então a Bárbara Mota vai estar conosco dia 22, tá? Só que vai ser pelo nosso canal do YouTube. Como eu falei para vocês, depois dos bugs do Instagram, eu tenho procurado trazer convidados somente pelo nosso canal do YouTube. Uma boa noite para você, querida. Estamos com saudades, né? Quem sabe brevemente você consiga estar conosco, né? Participando também de uma live, por que não? Fica o convite, Clarinha, fica o convite. O dia que você se sentir confortável, falar, Luiz, eu topo fazer uma live. Eu mudo até o horário, só para te receber, tá bom? Então já está convidado. Dia 28, né? Dia 28 é o dia do nosso sorteio, daqueles que estão participando conosco aqui, estão sempre conosco. Então nós temos umas 30 pessoas aí, vamos sortear 3 livros, tá? E aí, desses 3 livros, no dia 28, quando a gente comemora 5 anos do nosso perfil. Então, nesse dia, nós vamos fazer a live no dia 27 e 28, não faremos no dia 29. E no dia 31, estaremos na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, participando de um evento em homenagem a Jerônimo Mendonça, o encontro de amigos de Jerônimo Mendonça, que vai acontecer no dia 31 de outubro e 1º de novembro. A Débora até perguntou se vai ser gravado. Eu falei, olha, lá infelizmente não tem Wi-Fi, senão faria a transmissão sem problema nenhum. Faríamos a transmissão pelo nosso Instagram sem problema. Só que para a gente fazer a transmissão com os dados móveis, nós ficamos preocupados que talvez não aguente, não suporte. Então, achei melhor, se eles tiverem alguém para gravar, depois a gente sobe a palestra, né? Luciane, boa noite, querida, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença, vibrando por você, pela reforma lá do seu consultório, para que quando você retornar do congresso, que você já esteja, né, praticamente em ordem o seu consultório, para que você possa trabalhar e fluir maravilhosamente, né? Bom, vamos lá, né? Vamos lá, que nós temos uma prece a fazer, né? Uma prece a fazer, que é a prece da caridade. E eu trouxe, né, para esse tema, quando eu coloquei nos stories e no post que eu fiz desta mensagem, eu coloquei a música Caridade do grupo Farol Luz. E sinceramente, gente, o grupo Farol Luz, do nosso querido Cláudio Padilha, tem músicas espiritualizadas, maravilhosas, que com certeza elas dão uma palestra, como eu vou fazer sobre a gratidão, como eu já fiz sobre o poder da cura também, né? Boa noite, José, seja bem-vindo. Boa noite, Cris, do Leiturinha Espírita. Gratidão pela presença de vocês. Bom, vamos lá, né? Vamos lá, então. A prece da caridade. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Mensagem de Cáritas. Boa noite, José. É um trecho da conhecida prece de Cáritas, recebida mediunicamente na noite de 25 de dezembro de 1873, pela médium Madame W. Creel. Então, esse é um trecho, né, que todo mundo, acredito que já conheçam, né, a prece de Cáritas. E ele vai nos dizer, o De Luca vai nos dizer, nos momentos de provação, a prece de Cáritas nos ensina a pedir forças a Deus para vencermos os obstáculos. Força para não desanimarmos. Força para não perdermos a confiança em nossas capacidades de superação. Força para resistirmos quando tudo nos parece adverso. Força para não descrermos de que amanhã os dias serão melhores. Disse o apóstolo Paulo
que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. De modo que da própria adversidade ainda colheremos bons frutos, desde que não nos entreguemos à revolta, ao desespero, à inércia. A laranja, para nos dar o saboroso e nutritivo suco, deve antes ser espremida. A prova nunca vem para esmagar, mas para retirar de nós o melhor que ainda não soubemos dar. Por essa razão, a prece também nos ensina a pedirmos luz a Deus para encontrarmos a verdade que explique o nosso sofrimento e a verdade que nos mostre o caminho da sua libertação. Essa verdade está dentro de nós mesmos. É pelo caminho do autoconhecimento que o homem se descobre e se transforma. Faz parte da cura conhecer o que precisa ser curado. Tenhamos momentos de introspecção, analisando-nos com sinceridade, sem culpa, mas com responsabilidade. A prece também nos orienta a pedirmos a Deus que coloque em nosso coração a compaixão e a caridade. Provavelmente os problemas que nos cercam estão ligados à falta dessas virtudes. Muitos conflitos se instalam porque nos faltam sensibilidade em relação às necessidades do próximo, assim como bondade para ajudá-lo. Como se nós não precisássemos de compaixão e caridade. Por isso, a oração denomina-se prece de caritas, prece da caridade, que damos porque precisamos dela para curarmos a nós mesmos. Que maravilha, gente, que maravilha de mensagem tão gratificante, tão poderosa. Eu lembro, mencionando a prece de Caritas, como é uma oração maravilhosa nos momentos de dificuldades, de provação, que certa vez um parente meu estava passando por um problema assim de um transtorno obsessivo, passando por um processo obsessivo. E costumeiramente na sua residência sentia algumas manifestações porque não havia conseguido educar a sua mediunidade. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda, gratidão pela presença. Não conseguiu educar a sua mediunidade. E então, naquele momento que a gente percebeu que estava havendo um processo de manifestação, nós não tínhamos aquela questão assim, né, santo de casa não faz milagres, e nós recorremos a um dirigente espírita, hoje no plano espiritual, que ele fosse até a casa desse parente nosso. E lá chegando, percebeu que era um processo obsessivo realmente. E nesse processo fez assim entrou em sintonia com a espiritualidade e fez em voz alta a prece de Caritas. E terminada a prece, aquele parente nosso recobrou-se os seus sentidos e o espírito que estava junto a ele conseguiu ser acolhido e ser encaminhado. Então vejam como a prece de Caritas, ela é poderosa. Claro que a gente sabe, né, o que vale mesmo é a ligação fluídico-espiritual de pensamento. E nada adianta eu falar a prece de Caritas repetindo palavras, como se eu repetisse o Pai Nosso como uma ladainha. O que é importante é você ter a certeza de que aquelas situações que você está passando, elas são momentâneas e passageiras, que fazem parte do nosso processo evolutivo. Fazem parte do nosso processo evolutivo essas situações. E a prova vem justamente para mostrar-nos que se determinadas situações estamos vivenciando naquele momento, existe uma razão muito forte para que a gente consiga se transformar, para que a gente consiga extrair de nós o melhor, por aqui.
Muitas vezes, se a gente levasse uma vida na flauta, como costumamos dizer na linguagem popular, se você levasse uma vida sem sobressalto, sem problemas, sem preocupações, será que nós evoluiríamos? Ou continuaríamos fazendo sempre as mesmas coisas? Então, quando determinada situação adversa naquele momento chega para nós, representa muitas vezes uma oportunidade do nosso crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual. E o De Luca traz para a gente alguns pontos que eu achei muito interessante. Quando ele fala assim, olha, a prece de Cáritas nos ensina a pedir força a Deus para vencermos os obstáculos. Não é que você vai rezar a prece de Cáritas, fazer a oração, que você não vai ter o problema. Mas veja só, você vai pedir força para não desanimar, força para você continuar tendo confiança nas nossas capacidades de vencer aquelas adversidades, força para a gente não perder a fé de que amanhã dias melhores virão. E olha só aqui também, né? Quando ele traz para a gente o exemplo da laranja, né? Nós muitas vezes somos espremidos por situações que a gente não vai gostar. Quando a dor chega para nós, quando a provação, quando a expiação chega para nós, a gente fica numa situação de agonia. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por apuros. Porém, vejam só que ele coloca, a laranja, para nos dar o saboroso e nutritivo suco, deve ser espremida. E a prova nunca vem para nos esmagar, mas para retirar de nós o melhor que ainda não soubemos dar. Olha que importante. Talvez você esteja fazendo um trabalho na casa espírita, na sua entidade religiosa, e você acha que você já está fazendo muito. Você acha que está fazendo muito, então fala assim, não, mas já faço a minha caridade, eu vou ao centro, eu faço palestra, eu dou passe, eu participo da mediúnica, eu ajudo na cesta básica, tudo bem. Mas será que isso está sendo um ato exterior? Um ato de transformação pessoal? Porque fazer a caridade exterior é fácil. Caridade da esmola, você vai ajudar a montar uma cesta básica ou distribuir um gênero alimentício. Isso é realmente importantíssimo. Nós estamos tirando o valor desse trabalho. Mas até que ponto aquilo está te transformando? Até que ponto? E eu trago sempre para vocês essa questão muito importante, que eu digo que as lives que nós fazemos, as palestras que nós fazemos, coloco sempre nós, porque nunca faço uma palestra sozinho. Se não fossem os amigos espirituais, certamente eu ficaria à mercê, né, de boa noite, queridos amigos, e ficaria somente no boa noite, queridos amigos. A gente faz a leitura, faz a preparação, tem a intuição e naquele momento a gente se propõe a falar. Mas o que eu digo que 99% do que eu trago nas nossas lives são direcionadas exclusivamente para mim. Mesmo quando eu pego um livro como esse, Levantar e Seguir, que eu poderia não estar fazendo uma live sobre ele, mas a nossa amiga Luciane nos presenteou e a gente seguiu esse projeto. Esse livro poderia nem ter chegado em minhas mãos. Mas vejam como ele é importante, ele chegou em minhas mãos. Nos propusemos a fazer um trabalho, nós estamos na live 33, temos 80 capítulos, não é? Desse livro aqui, salvo engano é isso mesmo, né? 80, isso, 80 capítulos, temos um longo caminho pela frente, mas o que é importante é a essência que nós tiramos disso. Até que ponto tudo que eu trago está me trazendo transformação? E a gente se depara, quanto maior o conhecimento que vamos tendo, maior a nossa carga de responsabilidade. Fazendo um paralelo das falas do tio Ben, do Homem-Aranha, com maiores poderes vem maiores responsabilidades. Aqui não estamos falando em poderes,
Com maior conhecimento vem maior responsabilidade. Então, quando você se depara com determinadas situações, que você se vê, né, numa situação de irritabilidade diante de uma situação ou outra, e ainda que você não extravase a tua irritabilidade, você estava irritado por dentro. E você não conseguiu ter o teu autocontrole. Ah, mas ainda bem que você não explodiu. Sim, ainda bem que eu não explodi, mas e por dentro? E a implosão que às vezes estava me trazendo aquele acontecimento. Compreender a razão e o porquê das situações que nos chegam, ela é fundamental. Ela é fundamental para a gente. E a gente não pode passar pelas experiências, né, num devaneio. Nós precisamos passar pelas experiências aproveitando a grande lição delas. Senão a gente cai na música do Beto Guedes, né? A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, falar do livro é fácil. Falar do Evangelho é fácil. Difícil é viver o que está no livro, viver o que está no Evangelho. Essa é a grande chave da nossa transformação espiritual. E quando a gente pega uma prece maravilhosa como a prece de Cáritas, que é a prece da caridade, que nos ensina a orar não só por nós, mas pelos outros. Tão importante quando a gente consegue, né, fazer uma prece sentida e sincera por aqueles irmãos que estão passando por uma dificuldade. Falando nisso, eu vou pesquisar até a prece de Cáritas aqui, depois eu vou fazer na leitura, no final, a prece de Cáritas. Acho que vem bem a calhar, né? A gente faz a nossa prece, em vez de fazermos o Pai Nosso, hoje a gente faz a prece de Cáritas. Então vejam como é importante você entrar nesta sintonia espiritual. E quando a gente está aqui, interagindo, eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês, estamos em sintonia fluídica espiritual. Eu não me sinto sozinho. Além dos amigos espirituais nossos e de vocês, nós temos essa energia, essa sintonia que nos liga de coração a coração. E às vezes as pessoas têm dificuldade para compreender o poder da fé e da prece, desculpem. O poder da fé, da oração. Poxa, eu não estou aqui na minha casa e vocês não estão na casa de vocês, nós não estamos em sintonia por um mecanismo físico, material, da tecnologia mundana da Terra. Imagine o poder do nosso pensamento frente à espiritualidade. Esse equipamento que nós temos aqui é muito, como que eu diria assim, muito primitivo frente aos maravilhosos equipamentos espirituais. Quando numa sala de passes, nós não temos evidência, mas relatam os amigos, que aqueles que conseguem ver, que são instalados verdadeiros equipamentos gigantescos numa sala de passes. Poxa, uma sala pequena, mas o tamanho ultrapassa as paredes daquela casa. Então, equipamentos poderosos, de alta complexidade, são instalados numa casa espírita. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Então é importante que a gente saiba disso. A Cris dizendo, se tem um livro que deixa isso claro, é Missionários da Luz. Muito bem, Cris. Obrigado pela colaboração. Sempre importante trazer a oração protegendo um lar inteiro. Maravilha, Cris. Maravilha mesmo. E veja como é importante fazer o culto do Evangelho no lar. Ele é tão importante ao passo de que é como se um farol luminoso, né, se instalasse. Se você mora num prédio de apartamentos, ele envolve todos os prédios acima e abaixo. Se você mora numa casa térrea, ele se espalha por todo o quarteirão, envolvendo tantas e tantas criaturas. Tanto que nas casas espíritas, né, as pessoas às vezes que passam na frente da casa espírita, de um centro espírita, acaba sendo às vezes atendido sem que o saiba. Sem que o saiba, pelo simples fato de passar à frente daquela casa espírita. Ele acaba recebendo uma ajuda espiritual sem que saiba. Se ele tiver, na realidade, o merecimento, se ele estiver em busca, né,
de uma necessidade para si ou para alguém, quão importante é essa ajuda espiritual. Que legal, Solange. Solange faz 3 vezes por semana com seus filhos. O culto do Evangelho no Lar, a gente sempre recomenda, ele tem que ser feito pelo menos uma vez por semana. Sempre no mesmo dia, preferencialmente no mesmo dia, no mesmo horário. Não precisa ser muito longo, não precisa 15 a 20 minutos, é mais do que suficiente. Se você pode fazer mais vezes, que bom. Agora, uma coisa que a gente recomenda sempre, quando você está passando por um problema de saúde, passando por um tratamento espiritual, é importantíssimo que a gente faça todos os dias. É como você está tomando um determinado medicamento. Vamos pensar, a pessoa pegou uma infecção, vai ter que tomar antibiótico. E o antibiótico ela tem que tomar 3 vezes ao dia, dependendo do antibiótico, e durante 10, 12 dias, depende do medicamento. Então, quando você está com uma situação dessa, de um tratamento espiritual, necessitando sim de uma ajuda espiritual, nada melhor que você fazer todos os dias o culto do Evangelho no Lar. Importante isso. Procure fazer isso. Procure fazer, como é muito bom. Bom, trazendo mais alguns detalhes aqui, ele fala para nós: a prece também nos ensina a pedirmos luz a Deus para encontrarmos a verdade que explique o nosso sofrimento e a verdade que nos mostre o caminho da sua libertação. Então veja só, a gente pedir luz para Deus para que Ele mostre, para que Ele mostre a razão e o porquê daquele sofrimento. E também, o quê? Que te mostre como sair daquela situação. Porque se nós estamos passando por uma dificuldade, aquela dificuldade não é para sempre. Ela é por um período, por um determinado tempo. E por conta disso, haveremos de passar. Nada é eterno a não ser a nossa vida e a não ser Deus, Deus é eterno, nós somos espíritos rumo à eternidade, E olha só que importante, essa verdade está dentro de nós mesmos. E é pelo caminho do autoconhecimento que a gente se descobre e se transforma. E olha só como que é interessante, o autoconhecimento, a gente às vezes acha que o autoconhecimento é fazer um exame de consciência, tá? Sempre bom. Mas prestarmos atenção como que está sendo a nossa reação diante das pequenas coisas da vida. Dentro das pequenas coisas. Porque muitas pessoas, e eu me incluo também nessa colocação, quando surge uma determinada situação, que eu não quero especificamente explicar para a pessoa, olha, eu não vou poder fazer isso, por aquilo, por aquilo outro, eu procuro não dar uma desculpa propriamente dito, mas arrumar uma justificativa mais plausível. Porque a pessoa fala, poxa, mas por isso que você não quer fazer isso? Não, mas às vezes eu não estou querendo porque eu não estou podendo fazer. E nem sempre, que a gente costuma dizer, nem sempre a total sinceridade pode não ser bem acolhida pelo outro. Então, uma justificativa plausível dentro de uma norma, não de você ficar inventando, contando mentira, tudo mais, não é isso. Mas, às vezes você não precisa se explicar totalmente. Você não precisa se explicar totalmente para a pessoa. Não é uma pessoa, digamos, do teu relacionamento, tudo mais. Então você fala, olha, eu não vou poder ir porque eu já estou com um compromisso. Mas às vezes você tem uma situação específica que te impeça de ir. Então, essa questão de você dar uma resposta diferente, e isso outro dia surgiu aqui em casa, numa situação dessa. Aqui minha esposa falou assim, então, mas você já reparou que nessa situação você falou isso quando você poderia ter falado aquela outra coisa? Mas a pessoa talvez não ia entender, ia achar que era pouco caso, isso, aquilo outro. Tá,
foi uma desculpa. Foi uma desculpa, não fui autêntico. Mas eu falo para vocês, aí que está. Quando a gente se olha no espelho e se começa a se enxergar, fala, espera um pouquinho, até que ponto? Né? Até que ponto eu preciso usar de subterfúgios para não dizer exatamente a razão e o porquê daquilo? Ah, Luísio, mas você pode também trabalhar por aquela vertente que excesso de sinceridade é falta de educação? Sim, sim, é o chamado sincericídio. Então, às vezes, a gente tem que dar uma dourada na pílula, mas, sendo possível, explique a razão e o porquê da tua impossibilidade de participar desse evento, daquele outro evento, que às vezes é mais fácil. Mas a gente tem que trabalhar. E até então eu não percebia que eu estava agindo dessa forma. Eu não estava percebendo que eu estava agindo dessa forma, até que você já percebeu que você fez isso, isso, isso? Ah, não, mas eu não... E a gente sempre tem uma desculpa para a gente, né? A gente é sempre bonzinho, né? A gente tem o lado sempre acolhedor para nós. Que bom também, né? A gente precisa se acolher, precisa se amar. Mas chega um momento, né, que a gente precisa manter essa sintonia. Olá, Luiz Fernando, bom dia, meu amigo. Bom dia não, bom dia. Caiu errado aqui. Bom dia quando você faz o seu trabalho do domingo pela manhã. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Gratidão pela presença. Luiz Fernando é um grande divulgador da doutrina espírita, um dos responsáveis pela campanha 1000 por uma doutrina, que estamos aí em campanha para trazer mais pessoas para alguns perfis ainda que não atingiram. A Neuza do Essência Espírita conseguiu semana passada e já começou a live. Agora nós estamos já preparando para trazer também a Dani Pedraza do Doutrina de Amor e Luz e alguns outros perfis aí também que a gente está divulgando, né? E então a gente dando sequência aqui, olha só que importante. Ele coloca para nós: faz parte da cura conhecer o que precisa ser curado. Tenhamos momento de introspecção, analisando-nos com sinceridade, sem culpa, mas com responsabilidade. Olha só, esse autoexame, ele é fundamental. Pois a gente, isso que eu falo, às vezes você, por ter 5 minutos de doutrina espírita e a gente se propondo a falar alguma coisa, a gente já se acha, né, a última bolacha do pacote. Ah, eu já não preciso mais disso. Não, precisamos sim. A gente precisa desse chacoalhão de vez em quando para que a gente se coloque no prumo. Para que a gente se coloque no prumo. Porque às vezes, né, vem aquela situação e a gente não sabe por quê, mas uma razão existe. Nada acontece por acaso. E olha que bonito, né? A prece também nos orienta a pedirmos a Deus que coloque em nosso coração a compaixão e a caridade. Termos compaixão é uma coisa fantástica e maravilhosa. Compaixão, compadecer-se pela dor do outro, estar no lugar do outro, não sentir exatamente o que a gente nunca vai sentir, mas ter esta sintonia espiritual, esta ligação fluídica espiritual. Quão importante isso. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. A compaixão e a caridade. Duas questões importantíssimas que a prece de Cáritas nos coloca para nós. Falando nisso, deixa eu até pesquisar aqui um pouquinho, para a gente já depois deixar ela no preparado, né? Que vai ficar mais fácil. Cadê ela aqui? Cadê ela, prece de Cáritas? Deixa eu ver se eu acho ela aqui mais fácil. Acho que vai estar fácil. Isso. Já abri. Ótimo. E aí ele fala para nós ainda, né? Provavelmente os problemas que nos cercam estão ligados à falta dessas virtudes. A falta dessas virtudes, a compaixão e a caridade. Caridade para conosco, caridade para com os outros.
Tão importante isso. Muitos conflitos se instalam porque nos falta sensibilidade em relação às necessidades do próximo, assim como bondade para ajudá-lo. Veja só que interessante. Sensibilidade em relação às necessidades do próximo. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma palestra, não lembro exatamente de quem, e a pessoa falou que ela se sentiu tão condoída das condições daquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social, chamados moradores de rua, que dormiam ao relento dos calçadões de São Paulo, e que as pessoas daquele corre-corre direto de São Paulo, naquela correria danada, passavam por eles como se fossem verdadeiros montes de lixo. As pessoas estão dormindo ali, não estamos fazendo juízo de valor, a razão e o porquê, cada um sabe certamente que o levou aquela pessoa a estar naquela condição. Mas o que deixou a pessoa condoída foi a forma do que os outros passavam por ele, como se pura e simplesmente fosse um monte de lixo. Então você ter compaixão por aquela pessoa que está ali naquela situação de vulnerabilidade social. E nós não precisamos, eu falo assim, gente, não precisa nem olhar para trás, olhar para o lado. A gente acaba muitas vezes vendo situações que nós estamos anos-luz vivendo da felicidade. É a sociedade de invisíveis, exatamente. José, a Carol ainda ela ainda está precisando, né, de seguidores para que a gente consiga, para que ela consiga voltar a fazer as lives. Eu dei uma dica para a Carol, né, Carol, aproveitando que você está aí, procure fazer um Reels, né, que a gente fala, que ele é curtinho, como você vinha fazendo do Minutos de Sabedoria, que são vídeos pequenos, você continua fazendo a postagem deles. E aí você continua movimentando o teu Instagram, né? Você continua movimentando o teu Instagram. Tenta fazer desse jeito, que nem a Dani Pedraza está fazendo. Ela faz umas postagens de vídeos mais curtos, e como o Minuto de Sabedoria eram vídeos de live de 5, 10 minutos no máximo, vai dar perfeitamente para você continuar fazendo, né? Então é importante termos esta visão, E ele coloca agora uma coisa muito importante, ó. Como se nós não precisássemos de compaixão e caridade, né? Nós precisamos de compaixão. A misericórdia divina muitas vezes nos concede coisas que nem a gente fala nas nossas orações, né? Que esteja de acordo com as nossas necessidades e o nosso merecimento. Necessidade e merecimento. Só que a gente recebe muito mais pela misericórdia divina. Por quê? Porque ter compaixão de nós. Então, nós precisamos de compaixão. Nós precisamos de caridade. Por isso a oração se chama prece de caritas. Prece da caridade. Que damos porque precisamos dela para curar a nós mesmos. Maravilha, né? Maravilhoso. Esse realmente nos tocou profundamente. E lembrando aos amigos, né, que na quarta-feira, dia 15 de outubro, dia do professor, aliás, hoje é dia do fisioterapeuta, se existir, tiver algum fisioterapeuta aqui junto a nós, sinta-se cumprimentado, né? Dia 15 é dia do professor, somos todos aprendizes, o grande mestre. Na vida, né, só teve um mestre e doutor, que foi o nosso mestre Jesus. O resto, né, é tudo estudante e aprendiz. E na próxima quarta-feira, capítulo 34, Santa Paciência, hein? Santa Paciência. Para quem será que esse capítulo, hein, Aloysio? Não sei. Acho que não é para mim, não, né? Só que é sim, com certeza, né? Com certeza. Bom, amigos, vamos então fazer as nossas vibrações
e depois eu vou fazer a leitura da prece de Cáritas. Eu não conheço, não consigo ainda sabê-la de cor, quem dera um dia eu consiga decorar a prece de Cáritas. Nós vamos colocar a música aqui para a gente fazer as vibrações. Aqueles que se sentirem confortáveis, quiserem colocar um copo com água, rogando a espiritualidade que possa fluidificar na equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, está aí uma ótima oportunidade também. Neste momento, convido você, querido amigo, querida amiga, se assim sentir confortável, feche suavemente seus olhos. Tome uma inspiração profunda. No momento de expirar, vai relaxando os seus ombros, relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente. Deixe-se envolver pelos acordes suaves desta melodia, que eleva os nossos espíritos às esferas luminosas, onde poderemos ir ao encontro do nosso Mestre Jesus, rogando que Ele possa proteger, amparar, abençoar cada um de nós nesta noite, aqueles que já passaram por esta live ou que vão assistir depois, possam ser acolhidos, possam receber da espiritualidade toda a energia necessária para o seu reequilíbrio físico, mental, espiritual. Todos nós temos vibrações a fazer, pedimos por nós mesmos, pelos nossos entes queridos, nossos familiares, por aqueles irmãos que estão passando provações nos mais diversos lugares do globo. E como forma de gratidão por esta oportunidade, nós vamos fazer a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso, de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santa e divina imagem. E que assim seja. Boa noite, Dani, seja bem-vinda, gratidão pela presença também. É muito bom estar com vocês. Teve um pequeno errinho de digitação nessa mensagem, mas o importante é que a gente faça sempre com o coração. E agradecendo a presença de cada um de vocês, eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!